Boa noite, Sandra. Boa noite, mãe. Boa noite, Zó. Boa noite, Marena. O Zó tá entrando aqui, a gente já vai começar já, beleza? Boa noite, Rosana. Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus. Estamos em edição extraordinária aqui do Espírito São É, Roque. edição especial. É, Uhum. a gente sempre começa aqui enquanto o pessoal vai entrando, né? Eu sempre gosto de começar aqui pelo Gotas de Paz. Vou ler uma Sim. mensagem aqui e depois a gente começa realmente. Legal? Ah, Vamos lá. Com amor não teremos remorso. O remorso nos adoece, tornando-nos tristes com a sensação de impotência. O remorso limita a nossa compreensão. Somente a humildade em reconhecer que erramos, que faltamos com alguém, pode reverter essa situação. E principalmente a prece sincera pode acalmar nossa consciência. E como o Pai da vida sempre nos dá novas oportunidades, temos assim a bênção de poder nos corrigir, curando em nossa consciência o remorso de não termos feito o melhor. Procure perdoar suas faltas. O que está feito, está feito. Para Jesus, vale o que fizer daqui em diante. Lembre-se de que o remorso só acontece porque em algum momento não agimos com amor. Bom, mensagem que também, para variar, está bem ligada, falando de amor. falando de amor Uhum. da live de hoje. Bom, primeiro aí eu queria explicar para o pessoal que a gente teve a ideia de fazer essa live aqui. Provavelmente a gente vai fazer uma live especial dessa uma vez por mês, né? Eu me sensibilizei bastante, né, com o caso do menino Henry, né, que lá em 8 de março ele foi achado, né, no seu quarto, né, caído da cama, e a princípio foi alegado que ele tinha caído da cama e por isso faleceu, né? Depois da investigação, durante um mês, depois de um mês, no dia 8 de abril, sua mãe e seu padrasto foram presos, né? Foram presos por acusados de terem cometido assassinato. Foram verificados várias lesões na criança, em torno de 23 lesões foram a perícia acusou que foi feito entre o dia 7 e o dia 8 até o momento que ele foi achado desacordado no quarto, né? Eles tentaram esconder de tudo quanto é forma, mas todas as investigações levam a crer que o padrasto, né, foi o culpado da morte da criança. E por causa disso aqui, eu achei assim, me revolt... não a gente não deveria, né, se revoltar com casos assim. A gente estuda tanto Uhum. espiritismo, eu vivo falando no estudo do evangelho que quando acontece algo assim, a gente faz muita oração para quem desencarna, mas a gente precisa fazer muita oração também para quem comete os assassinatos. Mas no meu fundo, no meu sentimento, eu me revoltei com isso, né? Comecei até a desacreditar da humanidade, fiz algumas postagens no Facebook, e isso me entristeceu bastante. Daí, tendo uma conversa aqui com o Oswaldo, né, ele me elucidou bastante e a gente resolveu fazer essa live, explicando, né, por que acontece isso no nosso mundo, por que essas coisas acontecem. Então, aí a gente teve essa ideia. Então, aqui nessa uma hora aqui, a gente vai tentar explicar isso, né? O Oswaldo vai tentar explicar isso para a gente tirar alguma conclusão disso. Seria bom a gente fazer uma prece, né, Oswaldo, para a gente iniciar a nossa Sim, noite. Se você quiser puxar a prece, pode puxar. sim. Então nós vamos levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus
do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam e pela prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, Oswaldo, caso bastante, até de certa forma comum, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, de 2010 e 2020, 2.048 crianças morreram dessa forma, mais ou menos dessa forma, sendo assassinadas pelos pais ou padrastos ou entes dentro da casa. E de cada notificação dessa, que acontece realmente, se acha que existem 10 subnotificações. São, às vezes, que as crianças morrem, né? E o pai e a mãe escondem que foram eles os causadores, ou alguém dentro da casa que foram os causadores da morte das crianças. Então, é um assunto bem que parece estar tão longe da gente, mas, ao mesmo tempo, está tão perto, né? Eu não sei se eu expliquei para você que a gente não, na minha academia de jiu-jitsu tinha um trabalho voluntário que eles atendiam no Vale da Bênção, né, algumas crianças carentes, crianças órfãos, que eram expulsas de casa. E um caso me chocou bastante, né, que era uma criança, uma menina de 11 anos, que estava sendo estuprada pelo padrasto, né, na casa durante alguns anos já, e a mãe descobriu. Aí, quando a mãe descobriu, aí é a parte mais revoltante. A mãe, em vez de defender a criança, expulsou a criança de casa com ciúme do padrasto. Então, você vê que como a cabeça do ser humano, né, de muitos seres humanos, é doentia, né? A gente pensa que todo mundo é mais ou menos bonzinho, ou pensa como a gente, ou sei lá, são pessoas normais, mas você vê como existem casos desse, como o do Henry, né, que não aparece na mídia. Esse caso apareceu especificamente porque ele era um vereador, né, uma pessoa influente no Rio de Janeiro, e uma pessoa de posses, né, então apareceu. Como é o caso dos Nardoni, né, da Isabela Nardoni lá atrás. Então é isso que a gente gostaria de saber, Oswaldo. A gente teve um monte de perguntas para fazer para você. Por que isso acontece nesse mundo, né? Uma pergunta bem simples para você, para começar. Bom, eu não entendo que a pergunta seja, né, assim, difícil. Na verdade, o que nós não temos ainda, claro, é o entendimento de como funciona, ou como funcionam as leis de Deus. A gente está estudando, né, de segundas-feiras, o estudo do Evangelho, e a gente vai pegar bastante coisa relacionada a isso. Como você falou, um caso, né, acontece casos todos os dias, crianças morrem todos os dias, mas quando ela é vítima de violência e quando essa notícia chega, né, dentro da nossa casa através da televisão, é como se um convite, né, para a gente ficar nervoso, é um convite para a gente se desesperar, é um convite para a gente ter raiva, né, porque a história ela vai sendo contada e sendo mostrada que você vai olhando e você já vai tendo raiva, né, da pessoa ou das pessoas que cometeram um crime, né, que fizeram, na verdade, algo. Outra coisa, vamos tentar entender assim. Quando você vai aprender, como você falou, por que isso acontece? Acontece porque nós vivemos num mundo propício para isso. Os seres que encarnam aqui não são seres evoluídos, são seres ainda bastante distantes de conhecimento, né, e de bondade. O que a gente sempre fala,
foi falado no capítulo 5, né? Tudo que acontece no nosso mundo, ele tem que ter a mão ou o conhecimento de Deus. Então, Jesus nos diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Mas quando a gente entra no que a mídia quer, é ir até o fundo mesmo para marcar, para segurar a gente, para sensibilizar, né? A gente não vai conseguir fazer nada, a gente não vai conseguir ajudar a criança, a não ser com oração, a gente não vai conseguir ajudar quem cometeu o crime, que são pessoas, como você falou, que precisam de oração. Então, quando a gente pegar o nosso mundo, o mundo de provas e expiações, a gente vai falar assim, quem está encarnado aqui? Seres que ainda cometem maldade, que ainda cometem crimes. Uns estão um pouquinho mais evoluídos, já não conseguem causar tanto mal. E alguns ainda estão praticamente na animalidade, ou seja, eles conseguem cometer crimes. Você falou ali, né? O que foi lido aqui para nós. Por que nós temos remorso? Né? Qual é a ideia do remorso? O remorso é algo que lá dentro de você indica que você não fez o possível para alguém ou para alguma coisa, e quando você se percebe, você se sente, né, naquela, eu devia ter feito, eu deixei de fazer. Ou quando passa o tempo, quando se perde pessoas, a primeira coisa que a gente faz é isso. Por quê? Por falta de amor. Quando nós vamos buscar os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que Jesus ensina-nos a amar. Jesus não nos ensina a odiar. Mas a nossa pequena evolução, a gente está pronto para odiar e não pronto para amar. Não é? A gente está, na verdade, a gente quer, na verdade, quando a mídia mostra para nós algo desse tipo, a gente já quer ir lá para o Rio de Janeiro, esperar eles na frente da casa, bater, linchar. A gente está pronto para cometer um crime também contra essas pessoas, porque o que nós queremos, na verdade, e aí é o que a gente falou quando a gente estudou o capítulo de justiça, o sentido de justiça para nós não é de que as coisas sejam reparadas e que elas entrem em equilíbrio. Justiça para nós é ir lá e devolver na mesma moeda, né, no olho por olho, dente por dente, o que as pessoas fizeram. Então, nós estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para entender o que Jesus diz, ame seu próximo, não. Né? Faça aos outros o que você quer que façam para você. Então, nós estamos prontos totalmente para a vingança. E é um dos ensinamentos de Jesus, não é a vingança. Como nós não conhecemos... Esse é o sentimento que eu estou dentro de mim, é o sentimento de remorso. Porque ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho que perdoar, que a gente sabe que o mundo é assim mesmo, que a gente sabe que existem pessoas de pouca evolução e pessoas de muita evolução. Por dentro, sendo bem sincero, quando eu fiquei sabendo que quando a mãe entrou no presídio, o presídio quase veio abaixo dizendo que iam matá-la, por dentro eu senti um certo sentimento de vingança por dentro. E isso eu sei que é errado. Mas eu senti essa sensação de a pessoa estar pagando o mal que fez. Isso é errado, né? A gente não está na Idade Média, a gente teria que não ter mais esse pensamento. Mas eu tenho esse sentimento de remorso por estar pensando dessa forma ainda. É uma coisa que eu faço na minha oração todo dia para ver se sai isso de mim. E acho que a maioria que deve estar por aqui deve sentir a mesma coisa quando vê um caso desse. Você quer ver o sangue da outra pessoa, né? Então, na verdade, é assim, quando a gente vai aprender os ensinamentos, a gente tem falado bastante isso. Na verdade, as pessoas gostam, né? A gente vai perceber que os programas que mais fazem sucesso são sensacionalistas. São aqueles que mostram sangue, que fica incitando a gente a partir para cima, para brigar, para fazer justiça, né, com as próprias mãos, né, de cobrar o olho por olho, dente por dente. Mas a gente vai perceber que
E isso nós vamos ver no Espiritismo, nós não vamos ver em outras religiões. Você nunca vai ouvir no Espiritismo ou de alguém que seja espírita que vamos lá, né, vamos vingar, vamos cobrar, né? Na verdade, a gente vai ter que entender sempre assim, o que nós temos que lutar no planeta Terra são pelos direitos, né? Que direitos? Direito de que, se existe uma lei, que ela seja cumprida. Nós não queremos a lei cumprida, nós queremos fazer a nossa lei. Naquele momento, você não quer saber o que diz. Se for lá para o Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal, e eles entenderem pela lei que algo não é certo, você fala, mas eles estão errados, porque a lei, a gente não entende nada de lei, mas a gente quer que seja feita a nossa lei. Eu crio uma lei na hora na minha cabeça, e assim, nós não temos pena de morte, né, no Brasil. Mas a gente, naquele momento, se não tiver, você já vota a favor. Não vamos querer a pena de morte. Não, prisão só não dá. Deixe sem comer o resto da vida, né? Ou seja, a gente não quer que essas pessoas que cometeram algo de ruim, que elas sejam, a gente conversou isso já de uma outra vez, que elas tenham uma segunda chance. Ninguém vai dar a segunda chance para esse casal, ninguém. Não. E a gente vai pensar assim, e se Deus der para eles a segunda chance? O que a gente pensa? Ah, se Deus é frouxo, imagine, se ele não viu o que aconteceu. Muito bonzinho esse Deus. Você não concorda que esse Deus é muito bonzinho? Não, o Deus que ele vai fazer? Ele vai perdoar. O Deus cristão, o Deus que Jesus vem nos vender, é um Deus bobo, né? Nesse ponto. O Deus do Velho Italiano, o Deus do Antigo Testamento, que era o Deus vingativo, o Deus que punia, o Deus que cortava a mão se você roubasse, né? Era a lei mosaica era muito mais temerosa, né? Aí vem Jesus e explica que Deus é amor, Deus sempre perdoa, Deus é misericordioso, e cabe a nós aprender esse novo ensinamento. Mas é uma coisa muito difícil. Hein? Porque assim, a gente, como nós estamos falando, Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a gente fala 1019 questões, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a Gênese, tem o céu e o inferno. Tudo ali foi escrito para tentar responder para nós a maioria das perguntas, né, as mais básicas. Allan Kardec fica 14 anos estudando para que a gente entenda. Só que a gente, né, mesmo nós, eu vou falar assim, os espíritas, eles vão na religião, como você falou, em busca, às vezes, de uma cura, poucos vão em busca do ensinamento, mas são as pessoas que vão falar tudo isso que nós estamos falando aqui, vão se sentir revoltados, porque quando a gente se sente revoltado e a gente precisa, quando a gente precisa entender, na verdade, o espiritismo, é para a gente, na verdade, não fazer isso, né? A gente não vai resolver os problemas do mundo, mas você percebe que as pessoas que vão no espiritismo são as mesmas que vão entrar, como você falou, na internet, no Facebook, em todos e falar, não tem que ter dó dessas pessoas, não, elas têm que pagar e ficar preso é pouco. Então, a gente está percebendo que a gente não concorda com Deus. Não. A gente não aceita a justiça de Deus. A gente acha a justiça de Deus muito lenta. Porque a gente já gostaria de ver Deus aparecendo na Terra e falando assim, eles já vão pagar agora, eu vou colocar eles no inferno, vou amarrar uma bola de peso na perna, eles vão ficar, né, trabalhando o dia todo, e qualquer coisa desse tipo. A gente não quer saber como que Deus age. E se a gente escutar de alguém, não, a gente tem que perdoar, fala assim, mas o que eles fizeram é imperdoável. Então a gente fala assim, então a gente entende que tem certas coisas que Deus precisa perdoar, que são as minhas falhas, mas as coisas erradas que muitas pessoas fazem, Deus não pode perdoar. Então a gente tem ainda a ideia, como você falou, a gente prefere, eu falei outro dia, nós
preferimos ficar com o que, na verdade, Moisés ensinou, né, que é o olho por olho, dedo por dentro, que essa é a pena de talhão que é falada, do que ficar com Jesus. Porque apesar da gente falar Jesus, falar o nome dele, a gente não concorda com Jesus falando para a gente perdoar essas pessoas. Não. Porque se você for ver as atitudes de Jesus, né, e a gente está estudando o Evangelho por causa disso, nós vamos... Mas como que uma pessoa crucifica Jesus, bate em Jesus, cospe na cara de Jesus, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele, coloca uma lança no peito dele, dá vinagre em vez de água para ele, deixa ele morrer na cruz e nós vamos ter que perdoar? Né? Então, nós como cristãos, como você falou, nós não estamos prontos a perdoar. Nós não estamos prontos a aceitar, né? Não aceitar de que vai seguir assim. O aceitar de que certas coisas acontecem, que tem que estar dentro da justiça de Deus e que Deus é que tem que fazer o que tem que fazer. Eu sou devedor neste mundo, apesar de eu achar que eu sou hoje a melhor pessoa do mundo, com certeza para eu estar no planeta Terra hoje, eu não sou melhor do que muitos por aí. Talvez eu não cometa os crimes que muitos cometem, talvez, né, a gente fala assim, eu não faria isso que esse casal fez, o que fizeram com o Nardoni, fizeram com o João, fizeram com os outros, né, aí, a gente falou, e esses são só alguns que chegam ao nosso conhecimento. Nós, na verdade, teremos que sempre estar olhando o que acontece no mundo e nós não concordamos e falar, isso eu não vou fazer. Eu até, é preferível... eu até sei... É preferível que a gente não... Pode falar. Pode falar. É preferível que a gente não assista certas coisas, que a gente fique só com a notícia de que o menino foi morto e não vá buscar mais detalhe, ouvir Cabrini, assistir o Fantástico, ver a reportagem completa, comprar a revista. Fica só com a notícia de que uma criança morreu e nós temos que seguir e nós temos que ensinar as crianças que estiverem com a gente, as pessoas que estiverem próximas a gente, a nunca fazer isso. Mas entendendo e aceitando que isso dentro do nosso mundo é possível. Eu até sei mais ou menos a explicação que você vai dar, mas acho que tem muita gente aqui que talvez não conheça. Se Deus é justo, é benevolente, o que a criança fez para merecer tamanha dor, Oswaldo? O que a criança fez para merecer tamanha sofrimento? Tá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que não existe espírito criança. Todos os espíritos que vêm à Terra são espíritos. Quando você vai reencarnar, você entra num estado de perturbação espiritual. Essa perturbação espiritual acontece quando a gente entra na Terra. Essa perturbação espiritual acontece quando a gente sai da Terra no desencarne. Né? Nós estudamos no capítulo 5, causas anteriores, causas atuais das aflições. Quando nós vamos entender que quando eu cometo alguma coisa durante a minha vida, eu vivo num mundo de provas e expiações, aquilo que eu fiz e que é contrário à lei de Deus, ela terá que ser reparada. Eu tenho que voltar e fazer de novo aquilo que eu fiz. E volto com as pessoas com as quais eu tive o problema. Se eu cometi um crime contra alguém, é possível que eu volte com essa mesma pessoa e talvez, se nada for mudado, eu passe pela mesma coisa que eu fiz a pessoa passar. Né? Então você falou assim, o que uma criança fez? A criança pode ter feito qualquer coisa, porque ela não é criança, não é aquele anjinho, não é aquela carinha bonita. Ela é um espírito que deve para a lei de Deus e que reencarnou novamente para passar por isso. Só que Deus permite que a nossa reencarnação ela não seja punição, ela seja reparação com evolução. Então, um crime que eu cometi, não necessariamente preciso eu passar da mesma forma que eu fiz passar. Para isso, eu preciso voltar à Terra
nascer naquela família. Só que nós passamos, até chegar à nossa maturidade, que ela vai chegar por volta dos 18 aos 21 anos, quando o espírito recobra, vai começar a recobrar a sua consciência, o espírito passa pela fase da infância. Então, ele nasce num corpo, ele é ligado a um corpo físico, que é formado, gestado, né, durante 9 meses, e ele, espírito, vai sendo ligado com esse corpo, ele nasce, ele não se lembra das coisas que fez, e não é bom lembrar, como a gente falou, para que a gente não sofra, né, pelas coisas que nós fizemos, e vou passar por aqui por um tempo de 0 a 7 anos para começar a aprender, de 7 a 14 para reforçar o aprendizado, do 14 ao 21 para recobrar a minha consciência de espírito, já valendo o que eu fiz e aprendi de bom, ou voltando a ser o que eu era, com os mesmos defeitos, né? Com os mesmos vícios, com as mesmas vontades, com os mesmos prazeres. Ou seja, se eu não fiz uma melhora durante a minha encarnação, um pouco de aprendizado que eu tive no mundo espiritual, eu vou voltar a ser a mesma coisa. Só que existe, quando você vai ler, né, o que acontece com as crianças, por que ela reencarna? Ela reencarna muitas das vezes para cumprir. Vamos tentar entender assim. Por que ela morre às vezes em tenra idade, morre cedo, morre criança? Vamos tentar entender assim. Talvez seja para cumprir algo que faltou na outra encarnação, ela vem por um tempo. E na maioria das vezes, ela vem para cumprir uma missão, para trazer um ensinamento para os pais. Expiação aos pais. Isso, não é, na verdade, às vezes, o que ela precisa passar. Pode, a gente falou assim, são várias possibilidades. Pode ser que ela tenha que passar por algo pesado, para que haja um aprendizado lá na frente, mas na maioria das vezes, eles falam assim, quando a criança é boa, quando a criança é bastante inteligente, quando a criança está acima da média, assim, eu não tive o contato com o menino, mas quando você olha, você cria uma afeição por ele, ele parece que tem uma bondade, era uma criança alegre, uma criança que aparentemente não apresentava problemas. Então, o que ele veio fazer? Ele veio para cumprir, na verdade, uma missão de mostrar alguma coisa para os pais. Para o pai dele, aparentemente, não, porque ele se dava com o pai e ele já não morava mais com o pai. Isso. A mãe dele, isso eu vou falar agora por mim, olhando e usando do entendimento que a gente tem. A mãe, aparentemente tem problema. A mãe teve a gravidez, a gente não sabe como. Ela cuidava lá da criança, mas a gente vai perceber que ela não tem um amor pela criança. Isso eu falo aparentemente. Pelas atitudes. Por quê? Dela, né? Pelas atitudes. Então ele fala assim, carregando ele no colo, você via que ele gostava bastante dela. Mas ela, depois da morte, estava lá fazendo selfie. Viu tudo acontecer e não tomou providência. Então, ela não estava tão preocupada. Então, a gente vai perceber assim, que o amor nessa pessoa não está formado. Precisa, talvez, passar por isso, né? A criança morreu, a mídia caiu em cima, vai ser preso, como você falou, já entra no presídio, já estão querendo linchar, né? A mídia caiu em cima. De alguma forma, vai valer para ela. Então, aparentemente, parece que era uma missão do menino passar por isso para trazer um ensinamento para os pais. Isso, o Espiritismo diz, né? Que quando a criança vem, tem essa bondade e passa por alguma coisa dessa, ele escolheu, na verdade, encarnar assim e passar por isso. É uma das maiores possibilidades, né, do que pode ter acontecido. Era mais ensinamento, no meu caso, que eu venho olhando o caso para a mãe. Pode falar. Não, pode falar, que eu ia mudar de assunto, mas pode falar.
eu ia falar do padrasto, né, da pessoa que cometeu o crime. Então a gente vai perceber assim, aparentemente eles não tinham ligação. Aparentemente, né? Ele era filho dela e ela estava com ele. Pelos antecedentes, ele já tinha feito isso, né, num outro casamento. Então, o que a gente percebe dele? Que ele é um doente, Psicopata. que ele é uma pessoa que não tem evolução espiritual, apesar de ser, né, uma pessoa que tem cargo, né, que tem algum estudo, ele como ser espiritual, ele não está evoluído. Então, aparentemente, ele ainda está na animalidade, ele ainda é bastante doente, precisa de muita ajuda, né? Então, a gente não sabe se ele tinha ligação com o menino de outras encarnações ou se ele é apenas um ser que ainda está em evolução, cometendo maldades, ainda veio com isso, e pelo jeito que a gente percebeu, ainda vai ter que passar por muita coisa dessa, né? Porque ele já, nessa vida, já estragou, né? Mais uma encarnação, a gente espera e precisa muito. Algumas pessoas eu tenho certeza que não vão concordar, mas ele precisa muito de oração. Quem mais precisa de oração é o casal. O menino, a gente vai entender de todas as formas que ele está bem, ou ele está recolhido, ele está amparado, mas quem precisa de oração e precisa de ajuda é o casal. Muitas pessoas podem não concordar, mas precisam, É, principalmente de porque oração. ele tem o doutor Jairinho aí, ele tem parece um perfil de psicopatia, né? Na psiquiatria, psicopatia são pessoas que fazem as coisas sem sentirem o mínimo de remorso ou o mínimo de empatia, né? Eles não estão nem aí. Sim, Passam por cima de um cachorro, matam uma pessoa e seguem a vida como se nada tivesse acontecido, né? Eu lembro quando eu era sim, criança, quando eu era criança, eu ganhei uma espingardinha de pressão e eu saí caçar um passarinho. E eu acertei um passarinho. Foi a única vez. Eu tive um remorso tão grande, fiz até enterro do passarinho. Foi o único bicho que eu matei na minha vida porque eu tinha ganhado uma espingardinha de pressão. E assim, o remorso sim. foi tão grande, mas tão grande, que eu fiquei mal por umas 2 semanas. E era apenas um passarinho. Agora, se imagine uma criança. E pelos relatos dele, ele, ele não sentiu nada. Ele queria só se livrar do corpo logo, ele queria seguir preocupado só com a Resol- sua imagem, né? Preocupado com a imagem da esposa e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Né? Ele foi na festa do aniversário acho que do sobrinho dele, acho que 2 dias depois, como se nada tivesse acontecido. Então você vê aí um grau de psicopatia e de baixíssima evolução espiritual, né? Você até fazer uma besteira no calor por exemplo, numa briga, numa defesa pessoal, você cometer um crime ou um crime passional cometido por muita emoção, não tem perdão, mas assim, você até entende, né? Às vezes acontece. Agora, com uma criança, você pôr a criança dentro do quarto, aumentar o som, trancar a porta e bater ali na criança por 2, 4 horas, não tem a explicação a não ser uma coisa ou baixa evolução espiritual mesmo, ou um espírito muito atrasado, ou uma psicopatia muito grande. Então, por isso que essa pessoa precisa realmente, né, de oração para que ela se arrependa, porque até então parece que ela não está arrependida ela deve estar arrependida por ter sido preso, porque se ele não tivesse sido preso, acho que ele não estaria arrependido, porque então, aquele problema da relação dele com a esposa estaria resolvido, que era a criança. Mas assim, ele só se arrependeu porque foi preso. Então, a gente orar para que ele se arrependa do mal que ele fez à criança, né? Que é uma coisa absurda, coisa drástica, né? Para quem tem criança, para quem gosta de sobrinho ou teve filho nessa idade, sabe o anjinho que é uma criança nessa idade, né? Depois dos 10, 12 da pena, eles já começam a mostrar o seu lado humano, né? Os seus vícios. Mas com 4 anos de idade, uma criança não mostra nada, é apenas um anjinho mesmo. Tá, só para assim, né? Você falou, quando a gente fala de psicopatia, né? Assim,
O espírito atrasado, o espírito doente, ele não mostra a evolução. Nós vamos perceber, e isso é importante que a gente saiba, os ensinamentos de Jesus, ele fala assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É. Então, a preocupação de Jesus é com essas pessoas. Né? Quando que Jesus vem à Terra? Quando a Terra está passando por uma fase de transição e que as pessoas estão começando a usar a inteligência. O que Jesus vem falar numa época dessa? Por isso que ele fala assim, é muito difícil, né? Eu estou vendo aqui, né? Eu não consigo rezar por ele, né? A Sandra aqui. Eu não estou evoluindo. Aí a gente fala assim, a gente não está mesmo. Porque eu falo assim, Jesus veio à Terra há 2000 anos. Nós fomos ter contato com os ensinamentos de Jesus quando os ensinamentos de Jesus foram colocados no livro e esse livro chegou às nossas mãos. Quando esse livro chegou às nossas mãos, nós não temos condição de decifrar esse livro. Você pode pegar uma Bíblia lá, ler um monte de coisa. A gente sabe um monte de coisa. Jesus falou isso, Jesus foi crucificado, Jesus isso. Mas nós não temos certeza. O que Jesus falou sobre crianças? O que Jesus falou sobre nós? O que Jesus falou sobre os criminosos? O que Jesus falou? Então nós não temos. Né? Nós rezamos pelos nossos entes queridos, pelos familiares e pouco pelos outros. Para a pessoa que morreu e sofreu um acidente, a gente vai rezar. Para a pessoa que cometeu o crime, nunca. Mas a gente se esquece, ou a gente não ainda percebeu, que eu, em alguma encarnação minha, posso ter cometido o mesmo crime ou feito coisas muito pior do que isso. E estou hoje aqui, pela misericórdia de Deus, né, pelo amor dele, tentando me melhorar, porque eu não sou bom. Não é porque eu faço live espírita, porque eu leio os livros de Jesus, que eu sou bom. Eu não cometo os crimes, mas graças a Deus que eu não cometo. E o que eu faço com esses seres? Porque a gente vai ter que entender sempre assim, que esses dois que cometeram o crime, eles são filhos de Deus. São nossos irmãos. Se eles são nossos irmãos, eles precisam da nossa ajuda. A gente não vai querer ajudar. Nem todo mundo vai querer. A gente quer ajudar o pobrezinho, aquele que, né, que não me faz mal, mas aquele que rosnar para mim e que quiser, né, mostrar as unhas para mim, nesse eu já vou para cima. Porque eu quero os bonzinhos, eu quero fazer bem para os bonzinhos, eu não quero fazer bem para os maus. Mas os maus que precisam, são os doentes que precisam de médico, não os sãos. Então Jesus vem ensinar para nós amor numa época que nós não estamos ainda preparados para o amor. Mas que ele vai ter que ser desenvolvido e evoluído para que a gente chegue num lugar melhor. Nós não vamos chegar no mundo melhor porque nós vamos à igreja. Nós vamos chegar no mundo melhor quando eu entender tudo isso, quando eu perceber que Deus criou tudo e o que Deus criou não é imperfeito, ele está imperfeito. Porque quando a gente olha o casal, ele fala assim, quem criou esses dois seres? Deus. É. E como que Deus criou eles? Mal ou bons? Criou igual a gente. Criou igual a todos, sem o conhecimento das coisas. E daí? Aí a evolução de cada um de nós é feita em busca do conhecimento. E qual conhecimento? Por isso que Jesus vem. O que Jesus vem ensinar? O caminho para se chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por ele, Jesus. Por ele como? Pelos seus ensinamentos. Quais ensinamentos? Que eu devo amar meu próximo, que eu devo perdoar meu inimigo, que eu tenho que rezar pelos meus inimigos, que eu tenho que fazer o bem constantemente, não importa de onde venha, quantas maldades eu receber, eu tenho. Quantas vezes eu terei que perdoar meu irmão quando ele cometer algo contra mim? Pedro pergunta a Jesus, seriam 7 vezes? 7, 70. E ele fala, não, 7 vezes 70 vezes. Eu brinco sempre com as pessoas. Eu falo, se você fizer a conta, 7 vezes 70 dá 490. É. Quando uma pessoa cometer algo contra mim, não são todas as pessoas, não são 490 pessoas. Quantas as vezes eu tenho que perdoar o meu irmão
quando ele cometer algo contra mim. Está no singular. Então eu tenho que perdoar o meu irmão, no mínimo, 490 vezes. Ele fala assim, quantas vezes a gente vai perdoar as pessoas na nossa vida? Quantas vezes nós já perdoamos na nossa vida? A gente perdoa um esbarrão, né? Uma trombada na rua, uma derrubada de bebida numa festa que cai na minha roupa, eu perdoo. Mas algo um pouco mais complicado já é difícil perdoar. Então, nós não estamos preparados para os ensinamentos de Jesus, mas nós vamos ter que nos preparar. Eu ia ler aqui, né, só para que tenha uma ideia, pergunta 199 do Livro dos Espíritos, destinação das crianças após a morte. É isso que ia mudar de assunto, ia perguntar isso para você. Como é que é? Ah, então pergunta. Você precisa me dar o gancho. Não, assim, como que é o desencarne de uma criança, né? Porque a gente assiste o filme Nosso Lar, a gente vê alguns relatos, e você não vê criança no mundo espiritual, né? Eles devem ter algum lugar separado, deve ter algum lugar que fica em transição. Como que é sobre a ótica espírita? Tá. Se a criança morrer bebê, não deu tempo nem de recobrar aprender alguma coisa, ela pode voltar no mesmo estado para o mundo espiritual e se preparar uma oportunidade de ela reencarnar nesta mesma vida. Então, dá tempo, por exemplo, um aborto, né, espontâneo, que eles falam, né, aquilo que aconteceu sem a mãe, por exemplo, querer, há a possibilidade de essa criança reencarnar de novo. Que ela precisa normalmente reencarnar na mesma família. Tem um relato, né, num dos livros, acho que é de André Luiz, você perguntou, eles citam em alguns livros, ele chama Lar da Bênção, é um mundo espiritual próprio para as crianças. Então, vamos dizer assim, no caso dessa criança, a mãe não ia conseguir ter mais filho e a irmã dela queria muito engravidar. Então, o plano espiritual trabalhou e essa criança que ia encarnar já na mãe não tinha conseguido, ela é colocada para reencarnar com a tia, para ficar próxima da mãe, porque ela precisava muito ficar próxima da mãe e entraria na mesma família. Se uma criança desencarnar sem sair do estado, por isso que a gente vai precisar, eu falei 2 vezes aí, do estado de perturbação. Quando você vai encarnar, você vai perdendo a memória como se fosse que você entrasse numa hipnose, né, colocado como se, a gente não entende claramente, mas um véu para você não lembrar das coisas que aconteceram, e aí você vai, como criança, fica nesse tempo da gestação com bastante sonolência, vamos tentar entender assim, depois nasce, continua ainda com essa perturbação, e conforme o corpo vai desenvolvendo, os órgãos vão desenvolvendo, ela vai recobrando a consciência de espírito, não das lembranças, mas da consciência, né? Das habilidades que tinha, dos medos, né? De tudo aquilo que ele formou ao longo do tempo, até chegar lá na idade de 18 a 21, quando a gente fala assim, sai da adolescência, algumas pessoas falam, né? Por que a adolescência é difícil? Porque o espírito está começando a tomar consciência do que ele é, ou, né, a sua condição mesmo de espírito encarnado, e começam a aparecer as suas revoltas, né, os seus desejos aparecem bastante. Se uma criança desencarnar sem ter tomado essa consciência, ela é recolhida pelo plano espiritual e é levada para instituições, é como se fossem escolas aqui na Terra, né? Onde elas vão desenvolver o restante que faltou na Terra no mundo espiritual, até ela tomar de novo consciência de espírito, que ela saia do estado de perturbação, que ela se desligue totalmente do corpo que ela usou na última encarnação, para daí ela ser um espírito novamente, para começar a ser trabalhado para uma próxima encarnação.
o caso que a gente tinha falado, que quando eu ia ler para você aqui, por que a vida de uma criança, né, é interrompida, né? Interrompida na infância. Aí ele diz assim, a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior, interrompida antes do tempo. Ela vem para complementar uma encarnação que ela saiu antes do tempo da Terra e faltaria mais ou menos para ela cumprir aqui na Terra uma quantidade de tempo. Então ela volta para uma encarnação apenas para cumprir o que faltava. Aí ele diz, sua morte é muitas vezes também uma provação ou uma expiação para os pais. Aí ele pergunta na pergunta 199A, o que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ela recomeça uma nova existência. Então a gente vai perceber, e tem vários livros, eu vou deixar depois na descrição do canal no YouTube, vários livros que vão falar sobre isso. Eu sei que André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos, e ele cita, como você falou, e isso é muito importante, não existe crianças no umbral, nas zonas inferiores. Lá só estão os espíritos que já têm consciência de espírito e que carregam suas culpas. Aquilo que você falou, o remorso, né? De não ter feito, que carregam os seus vícios, aquilo que fizeram de errado, até tomar consciência do que é fazer o certo para serem socorridos, para serem levados para a colônia espiritual. Então, crianças não. Crianças automaticamente, eles falam assim, isso a gente não vai ler no Livro dos Espíritos dessa forma, mas no capítulo 11 ele fala dos animais, né? Os animais também não ficam vagando e você não vai encontrar espírito de animais no mundo espiritual por ter desencarnado. Eles são retirados, levados para o local para logo serem para reencarnarem novamente. A mesma coisa vai acontecer com as crianças. Se ela reencarnou como criança, eles falam que não dá para deixar ela no meio de espíritos perversos para sofrer porque ela não tem consciência. Então ela vai para um lugar lá onde... Seria muita ruindade, né? Deixar a criança no umbral. Ruindade, entendeu? Porque assim, por mais que ele seja um espírito já vivido, experiente, várias encarnações, já morreu com 93 anos, já morreu com 60, já morreu com 50, mas leva um tempo para ele se adaptar a ser uma criança que pensa como um adulto, né? Eu creio que esse tempo deve ser muito menor do que na Terra, do que no mundo espiritual. Deve ser algo mais rápido lá, assim, embora que o tempo lá passe diferente que o tempo aqui. Mas eu acho que seja uma coisa muito mais rápida. Para quê? Para que ele possa voltar, né, a se evoluir, a se instruir e a escolher uma nova encarnação e voltar a reencarnar. Imagino eu assim. Que é diferente de algumas crenças, né? Eu sei muito pouco sobre o umbandismo, até tem a Francine aqui, que é mãe de santo, que é minha cunhada, está aqui na live. A Umbanda tem uma linha que chama dos irês, né? Das crianças, e lá eles têm as crianças que trabalham como se fossem entidades, né? Claro, a gente não pode explicar uma religião com outra, mas é diferente uma coisa da outra, né? Então, para a gente ver que o espiritismo explica dessa forma, né? Só para que a gente entenda, tanto para a criança quanto para o adulto, a gente vai dizer, ela vale a mesma coisa o desencarne, né? A gente fala assim, por que alguns desencarnam e vão para o mundo espiritual correto, para a colônia, e por que outros não? Nós vamos perceber que, eu vou falar assim, claramente, André Luiz fala mais ou menos que apenas 5% das pessoas que desencarnam, elas vão lúcidas para o mundo espiritual. 95% ficam perdidas, vagando por não ter consciência
do que aconteceu, do que está acontecendo, por estar ligado à matéria. A nossa evolução, ela é, a gente vem para a matéria, desenvolve o nosso espírito com o corpo, desde os animais até se tornar humano, a gente desenvolve todos os órgãos, toda a consciência. Depois que a gente tem desenvolvido todos os órgãos, todos os sentidos, a gente começa a aprender como espírito, e aí a gente desenvolve o sexto sentido, que a gente vai começar a pensar na parte espiritual. Por isso que a maioria de nós hoje vive uma encarnação totalmente material. Apesar de a gente fazer oração, e às vezes a gente acreditar em Deus, né, porque a gente não acredita em Deus 100%, a gente acredita em algumas coisas que a gente quer acreditar em Deus, e em algumas outras coisas a gente faz questão de esquecer, né? O perdão mesmo é uma delas. Eu acredito no Deus que me vinga da outra pessoa, eu acredito no Deus que vai mandar para o inferno aquela pessoa que fez errado. Então eu não acredito em Deus, eu acredito no meu Deus, no Deus que eu quero entender. Porque Deus de verdade, que o que Jesus vem ensinar é o Deus que não faz o mal, que perdoa, que dá chance, que criou a todos, que está dando chance para todos, para que todos evoluam, e que está esperando de nós a mesma coisa. Porque nós fomos feitos segundo, né, imagem e semelhança de Deus. Então, o amor que Deus tem, um dia nós vamos ter que ter. A bondade que Deus tem, lógico que em quantidade menor, mas nós vamos ter que ter a bondade de Deus. A justiça, nós vamos ter que entender, acreditar e usar a justiça de Deus. Porque a justiça não pode ser meio para um, meio para outro, mais para um, né, menos para outro. Para aquele que faz o bem, a justiça é boa. Para aquele que faz o mal, só maldade. Não, a justiça é equilíbrio. O que eu desequilibro, eu tenho que equilibrar. Eu tenho que chegar igual a todos. Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, tudo que Jesus faz, nós vamos um dia conseguir fazer. Vai levar muito tempo, vai. Mas eu vou precisar entender. Então, quando eu não tenho consciência, eu desencarno sem consciência, eu fico com o meu remorso, eu fico com as coisas erradas que eu fiz, eu fico ligado, por isso que a gente não vai para o lugar certo, porque o que nós temos de lembrança de verdade é o planeta Terra. Poucas pessoas lembram que já viveram no mundo espiritual. Você pode perguntar para qualquer pessoa, você lembra do mundo espiritual? Você não lembra. Podem contar, podem passar o filme Nosso Lar, mostrar para você com imagem, você acha bonito, mas você acha ficção. Muitas pessoas falam, aquele filme Nosso Lar para mim é ficção. Imagine que é bonito daquele jeito, imagine que tem isso ou que tem aquilo. Ou seja, a gente vai para o mundo espiritual, mas não guarda lembranças do mundo espiritual. As lembranças que a gente guarda é do planeta Terra. Das festas, das comidas, dos amores, das paixões, dos instintos. A gente não lembra de algo. É muito difícil Jesus colocar dentro da gente o entendimento dele. A gente lembra das nossas felicidades. E como nossas felicidades são basicamente materiais, você lembra de uma viagem, você lembra de uma comida, você lembra de um carro que você teve, você lembra de uma casa que você, um hotel que você ficou hospedado, mas se você não lembra da pessoa que te ajudou, você não lembra aquela alegria, aquela empolgação, você não lembra da pessoa que você ajudou, você não lembra do amor que aconteceu com você, ou algo do tipo, que é isso a felicidade do mundo espiritual, né? Por isso que a gente não lembra tanto do mundo espiritual como a gente vai lembrar do mundo material. Tanto que a gente não quer ir embora, a gente não quer partir do planeta Terra. Não. As pessoas podem falar assim, lá no mundo espiritual é muito melhor do que aqui. Você fala, não, deixa pra lá, eu fico aqui. E quando você fala assim, quando eu vou traçar minha reencarnação, eu quero voltar rico, eu não quero mais voltar pobre. De pobre eu tô cansado. Ninguém quer voltar então, pobre, não. Então, os ensinamentos de Jesus para nós não valem, porque ele fala assim, seja humilde, né? Você não precisa das coisas materiais, né? Faça, né? Guarde um tesouro no mundo espiritual, onde lá não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem traça que corrói. Em vez de ficar guardando, né, os bens materiais, o que acontece?
A maioria dos espíritos que desencarnam, e isso a gente vai ver nos trabalhos espirituais nos centros espíritas, nenhum espírito quer ficar no mundo espiritual. Ele quer ficar ao lado dos familiares aqui, nem não lembra que tem familiares lá. É. Ele quer a comida daqui, não sabe que lá tem alimentação. Ele quer que carro, ele não quer saber se tem no mundo espiritual algum veículo ou não que me transporte, eu quero ficar aqui na Terra. Ou seja, você pode ensinar para qualquer um o mundo espiritual, mas ele quer ficar na Terra, ele quer os bens materiais, ele quer as coisas daqui. Por isso é difícil evoluir, por isso é difícil ensinar espiritismo, por isso é difícil explicar, porque as pessoas não acreditam. As pessoas querem acreditar no que elas acreditam. Então, fala assim, por quanto tempo eu fiquei... Elas sabem que isso é o certo, como eu sei que isso é o certo, como eu sei que eu teria que rezar pelo Jairinho, pela mãe do menino Henry, mas eu não consigo, pelo menos por enquanto ainda, né? Você sabe, eu leio o Evangelho há 10 anos, 15 anos, acho. A gente sabe o que é certo e o que é errado, mas, na verdade, eu não consegui me convencer ainda. Então, mas o Evangelho não é para ser lido nele, é para ser vivenciado. Não consigo vivenciar então totalmente ele. Por isso que Jesus falava, né? Pedro ficou insatisfeito quando ele falou que ia embora e não queria que Jesus fosse embora. Ele falou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, o que Jesus queria? Ele não queria ser amado, ele queria que aquilo que ele veio trazer para nós fosse vivenciado. Então, eu falo assim, você passa por isso, eu passei muito por isso em centro espírita. Quantas vezes a gente está lá, né? Você leva toda a pesquisa que você fez, todo o estudo que você fez e está falando. E as pessoas estão lá, uma olhando para a outra, falando, isso não acredito nisso aí, não. Isso aí não é verdade. Por que não acaba logo isso e já começa o trabalho espiritual? Vai falar disso de novo, vai falar de perdão de novo, vai falar de humildade de novo. Eu não aguento mais. Vim aqui só para ver se tem uma carta para mim do mundo espiritual, né? Quero ver se tem uma psicografia, quero ver se manda alguma mensagem para mim. Só que a pessoa só quer ver isso no centro. E por isso que você vai ver. O que você vai ver no centro? Ódio, você vai ver pessoas brigando por cargo, você vai ver pessoas brigando porque querem que mude a forma de ser daquela casa, né? Não queremos mais, aqui nós não queremos mais estudo, nós queremos psicografia e outras coisas aqui. Ensinamento aqui não dá certo. Ou seja, a gente quer ser espírita modificando aquilo que foi trazido pelos espíritos para nos ensinar, para nos melhorar. Então, ele fala assim, a gente não quer estar preparado, a gente não faz esforço para melhoria. Então, ele fala assim, Jesus pode falar 200 vezes, 200 mil vezes para você perdoar. Você fala assim, eu não entendo, não acredito, não perdoo. Por que eu tenho que perdoar uma pessoa que fez mal? O que eu ganho com isso, com perdão? Por que eu tenho? Você viu o que a pessoa fez? Você tem ideia do que eu passei? Você sabe o que eu estou passando? Quer dizer, então, às vezes, é difícil... Será que Deus vai fazer essa pessoa realmente aprender no sofrimento, né, que ela fez por passar? Não acredita que por Deus, isso não acredita na justiça divina, né? Que pode ser não nessa vida, vai ser em outra, né? A pessoa acredita mais ou menos, acredita desacreditando. Mas a gente vai perceber assim, quando você fala assim, né, você usa bastante esse termo, né? Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E ele fala assim, a maioria das pessoas estão aprendendo pela dor. Vamos tentar entender assim, que esse casal veio para a Terra para aprender por amor. A vida deles não era difícil. A vida deles financeiramente pareceria boa. Eles não tinham problemas. Uma criança maravilhosa dentro de casa. O que eles fizeram com isso? Puseram tudo a perder. Então ele fala assim, aprenderam pelo amor? Não. Como que vai ter que ser? Talvez seja pela dor. Qual é a dor? A primeira é essa do que eles já estão passando. E ele fala assim, e acaba por aí? Não. Eles vão voltar para o mundo espiritual. Eles vão... Vai ser mostrado para ele o que eles fizeram. Se eles não conseguirem entender ainda, vai reencarnar de novo. E daí? Daí Deus vai modificar um pouquinho. Vamos dar um pouco de dificuldade, então, para eles. Vai mudar o cenário da história. Vai mudar o cenário.
uma deficiência física, uma deficiência mental, uma dependência, né? Talvez esse menino, vamos dizer assim, venha como alguém que vai auxiliar, e na encarnação eles venham aí, né? Passando por misérias, ou passando por deficiência física. E quem talvez venha ajudar a eles? O espírito dessa criança. Para quê? Para que depois, num desencarne futuro, quando eles receberam todo o carinho desse espírito, eles retornem para o mundo espiritual, eles reconheçam que aquele espírito ao qual eles fizeram o mal um dia é o mesmo que hoje está auxiliando a eles para a evolução deles. É. Aí muda o cenário. Eu falei, porque se não tiver reencarnação e não tiver isso, vai ficar do jeito que está. Esses dois têm que ir para o lugar pior que exista no universo e acabou por aí. É. Complicado. E se essa criança, vamos tentar entender assim, e se que essa criança, porque a gente fala assim, a idade dele, você não sabia o que ele era. É. Não deu tempo. Nós estamos analisando de fora, né? A gente entende que era uma criança muito boa. Mas tá, mas quando ele se tornasse espírito, chegasse à idade adulta, o que ele seria? É, quem sabe, né? Ninguém pode garantir o que ele ia ser. Então a gente fala assim, ele fez o bem ou fez o mal? A gente vai perceber que nem uma coisa nem outra. Ele não fez nem o bem nem o mal. Com 4 anos de idade, ele não fez nem o bem nem o mal, é isso? É. A idade é 4? 4 anos. Então, não fez nem o bem nem o mal. Para onde ele tem que ir? Para onde ele tem que ir? Para o céu ou para o inferno? Céu, fez bem nem o mal, o céu. No céu não vai, porque o céu é para quem fez o bem. É, também tem essa. O mal ele não fez, então ele vai. O que vai acontecer com ele? Vai reencarnar. Vai ter que reencarnar e vai. Se não fez o bem ainda, vai ter que trabalhar para o bem. Se já fez o bem e é um espírito evoluído, não precisa voltar mais para cá. Só vai voltar por missão. Talvez a missão dele seja resgatar essas pessoas que com certeza fazem parte de um ciclo familiar de uma encarnação anterior. É. Então talvez ele venha junto para poder ajudar, porque se ele for um espírito bom, ele vai querer ajudar. Se ele é um espírito evoluído, ele com certeza ele vai querer ajudar os dois. E vai ter essa chance de novo. E os dois vão ter que ter essa chance, porque Deus dá essa chance. Nós não, mas Deus dá. É, com certeza. Já deu horário já. Vamos encerrando? Deu 1 hora já. Vamos. 1 hora já. Vamos pedir então para as pessoas, eu acho que pode ser que apareça ainda Dúvidas, né? bastante dúvidas. Se as pessoas puderem encaminhar, seja pelo Facebook depois, seja por aqui mesmo, dúvidas, para daqui 1 mês de novo a gente faz uma outra relacionado aos questionamentos, né? Sempre que tiver um tema envolvente, assim, que sai na mídia, um caso especial, assim, a gente vai procurar estudar e trazer aqui uma explicação sobre a ótica espírita, né? Que é bastante importante, porque a gente se revolta com as coisas. Eu me revoltei semana passada, então procurei no espiritismo a minha consolação. Não, mas tem que ser. Ó, vou falar para você, eu tinha separado aqui, né? A mãe da Isabela Nardoni, a mãe, né? Sei. Que era a mãe, não a madrasta, que fez tudo. Hoje ela se diz espírita. Ela falou que era católica, mas buscou no espiritismo a explicação por tudo aquilo que tinha acontecido. E ela diz que aceitou de uma forma melhor. Ela buscou tratamento, terapia, né, buscou ajuda, né, na ciência e buscou informação e entendimento de tudo que aconteceu no espiritismo, para que ela não ficasse revoltada, para que ela tentasse entender, para que ela aceitasse de uma forma melhor tudo que aconteceu. E ela diz, né, foi uma reportagem para a revista Veja, que graças ao espiritismo ela consegue ter uma vida um pouco melhor. Não esqueceu o que aconteceu, tem saudade
da criança, mas entende que a criança está a Isabela está num lugar bom e que tinha que acontecer daquela forma, tinha um motivo para ter acontecido tudo isso, mas graças ao espiritismo e à ajuda, né, a terapia, ela conseguiu sair de tudo isso. Não era o que, na verdade, eu queria Que falar. ótimo, né? E o reencontro vai ser lindo, né, quando acontecer. Isso aí. Vamos fazer a prece? Então, vamos. Fazer a prece para terminar? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo desta noite, que tudo que nós estudamos aqui, nós possamos, né, consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, que essas questões que ainda são bastante difíceis, né, para todos nós, que a gente peça auxílio ao mundo espiritual, que a gente peça auxílio a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga tirar de dentro de nós a revolta, que a gente consiga perdoar, que a gente consiga aprender, né, os ensinamentos, entender o ensinamento de Jesus do perdão, para que a gente possa praticar isso no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, junto aos nossos amigos, junto aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós aqui no recinto, que cada um pense no seu familiar, no seu ente querido, né, todos no seu recinto, elevem os seus pensamentos a outros recintos, aos familiares, aos amigos, todos os irmãos, os mais necessitados, para que as correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, possam dar um passo espiritual em cada um, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, todos aqueles irmãozinhos necessitados da face da Terra, que essas correntes espirituais que auxiliam todo o planeta Terra possa visitar cada recinto, cada local que exista, que tenha um irmãozinho necessitado, e nós possamos chegar com eles com essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, todos os doentes de Covid, de todos aqueles que estão nos hospitais ou na residência, que possam receber dessas correntes médicas um tratamento para a sua necessidade, para a necessidade de cada um que se encontra enfermo neste momento, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde encontre-se um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles as nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nessa nossa live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos,
e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Assim seja. Então, boa noite a todos. Até segunda-feira, às 7h30. Beleza? Que assim seja. Até mais, boa noite a todos. Tchau. Obrigado, falou, Fábio. Obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau.